Mas eu queria mostrar pra vocês essa questão do mercado que existe por trás de doces funcionais. Então, por mais que você seja de uma cidadezinha pequena, na sua cidade tem mulheres. A maior parte da população brasileira, ela é composta por mulheres. E tô te falando que 60% das mulheres sofrem de algum problema intestinal. Então, você pega essa informação, você junta com a informação de que 1 em cada 5 brasileiros consome doce 5 ou mais vezes por semana. Então, olha só a quantidade de pessoas que gostam de um doce. E às vezes essas pessoas consomem doces e têm problema de intestino e elas nem no melhor sonho delas, elas imaginam que elas podem comer um doce todos os dias que ainda vai tratar o problema de intestino que elas têm, que elas consomem um monte de remédio e que não são capazes de resolver. Resolve enquanto elas estão tomando remédio, mas que não tratam realmente, sabe? Não tratam de dentro pra fora. Estão só remediando, estão só mascarando aqueles sintomas que elas sentem. E eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi isso por muito tempo na minha vida. Então, eu vivi à base de laxante, eu ficava 3, 4 dias sem ir no banheiro, não aguentava mais, ia lá, tomava laxante. Aí, o que acontecia? O laxante destrói a nossa flora intestinal. Aí eu ia no banheiro e depois a flora intestinal ficava destruída e eu passava mais 3, 4 dias sem ir no banheiro e vivia dessa forma. E essa não é a vida que eu desejo pra vocês e isso não tem nada a ver com a nossa proposta, com os nossos doces funcionais. Então, os nossos doces funcionais, eles têm realmente essa proposta de levar saúde, de fazer toda essa renovação da flora intestinal, de cuidar do intestino. Então, imagina quantas pessoas não gostariam de saber que existe essa possibilidade de elas comerem um doce todos os dias que não vai fazer mal pro corpo delas e que, pelo contrário, vai levar saúde para elas, tá bom? Mais uma vez, eu digo e repito, eu não tô falando aqui que a gente tem que buscar se nutrir comendo os doces. Doce é doce. Mas eu tô falando, sim, de uma vida com um doce mais saudável, um doce funcional que você pode consumir diariamente, desde que de forma equilibrada, sem prejuízo nenhum para sua saúde. Tá? Eu tenho várias clientes aqui, né? Dentro desse funil aqui, tenho várias clientes aqui nessa pontinha que fazem o consumo dos doces e dizem, Samantha, é remédio, vão viajar, né? Viagem, nosso intestino tende a desregular ainda mais. E elas dizem, Samantha, faz um bolinho pra mim, ou então me dá e já corta em pedaços que eu vou levar pra viagem. Tem outras que pedem pacote de crocantinho, mas o fato é, elas querem garantir aquela dose de biomassa diária, porque elas sabem que aquilo coloca o intestino delas pra funcionar. E não é simplesmente comer e o intestino vai funcionar. Além disso, toda essa biomassa que tu tá ingerindo, que você vai ingerir, ela vai cuidar de toda a sua saúde. Como eu já falei, né, várias vezes aqui, a biomassa, para quem não sabe, ela é um tipo de amido resistente, que é uma fibra, e ela serve de alimento para as bactérias positivas da nossa flora intestinal e não serve de alimento para as bactérias negativas. Então ela acaba levando a uma renovação da nossa flora intestinal. E o intestino renovado, com a maior parte das suas bactérias sendo positivas, o intestino que está funcionando de forma saudável, reflete diretamente no nosso bem-estar e na nossa saúde de uma forma geral. Aqui, a gente começa com o intestino funcionando da forma correta, a gente tem uma melhor absorção de nutrientes, de vitaminas, tá bom? A gente tem uma melhor excreção de tudo aquilo que é toxina, né? A gente come o alimento, a gente absorve aquilo que faz bem pra gente, e o correto é que através das fezes, através da urina, a gente elimine aquilo que não deve ficar no nosso corpo. Então, o intestino saudável, ele garante que você absorva o máximo de nutrientes do alimento e que você realmente elimine tudo aquilo que foi considerado toxina depois do seu processo digestivo. Além disso, o intestino funcionando de forma saudável garante que você tenha uma maior produção de serotonina. Para quem não sabe, né, existe uma grande ligação aí, é o eixo intestino-cérebro que a gente fala. Então, a maior parte da serotonina, de fato, é produzida no intestino. E outra coisa que eu digo para vocês, a biomassa, ela é rica em triptofano. O que é triptofano? Triptofano é um precursor da serotonina. É uma substância que vai induzir a produção de serotonina no seu intestino. Outra coisa também, o intestino saudável, ele é capaz de aumentar a sua imunidade. Então, gente, olha o tanto de informação que tem por trás de uma biomassa, de algo extremamente simples. Então, você precisa comunicar isso para as pessoas que estão passando ali na sua rede social. Não sei qual é o seu caso, você pode já estar trabalhando com os doces funcionais, eu falo isso muito para as meninas. A gente tem que estar comunicando toda hora o que tem por trás do nosso produto. Não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, gente, a biomassa é maravilhosa, ela faz isso. Pronto, tem gente nova chegando aqui todos os dias. Então é ilusão minha achar que eu falei e tá falado. Então eu tenho que estar, vocês percebem, vocês que estão aqui no meu Instagram, vocês percebem que todos os dias
eu faço posts, eu compartilho conteúdo nos meus stories que são direcionados para cada um desses públicos, porque eu tô constantemente fazendo com que as pessoas atravessem o meu funil para que eu consiga aumentar o meu número de vendas, tá? Só que isso tudo, gente, é de forma muito, como eu digo, né? Tem que ser muito verdadeiro. Você não pode nunca falar algo que não seja verdadeiro, tá bom? As pessoas têm faro, elas sentem a inveracidade, elas sentem aquilo que não é verdade. Então, essas estratégias todas, elas têm que estar embasadas em muita verdade. Não vão a título de fazer as pessoas conhecerem você ou a título de fazer as pessoas atravessarem o seu funil e comprarem de você, falar coisas que não são verdadeiras ou fazer promessas que não são reais, tá bom? A gente tá falando de oferecer algo que é real e a gente consegue ter essa comprovação ali no dia a dia. Outra coisa também de estratégia muito bacana para vocês aqui que já estão vendendo, no caso, né? Para as meninas que estão querendo começar ainda essa jornada, já vão armazenando as informações, mas depois a gente se aprofunda em todas elas, então fiquem tranquilas. Mas uma outra estratégia extremamente poderosa são as provas sociais. Então, por exemplo, essas pessoas não te conhecem, beleza? Mas essas que estão aqui, elas já te conhecem. E vocês lembram que eu falei que a gente pode colocar food porn, que são comidas, né? São fotos dos nossos doces que vão criar, que vão fazer com que essas pessoas tenham desejo e, de repente, leve elas à ação, que vai ser a ação da compra dos doces. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer também, que é usar prova social. Então, por exemplo, vocês veem que eu sempre posto aqui também. Cliente veio, tinha muito problema para ir no banheiro. Consumiu o doce e mandou mensagem. Sá, eu não tô acreditando. Eu passava disso no banheiro, eu comecei a consumir os doces, eu tô indo 2 vezes por dia no banheiro. Gente, primeiro que isso move o meu mundo, porque eu sei o que é isso. Eu fico extremamente feliz e eu printo, eu tenho uma pasta com todas essas provas sociais. Então, vira e mexe, eu compartilho aqui com vocês, para que vocês vejam que é real. E aí eu vou dizer mais uma vez, né? O nosso cérebro, para quem não estava aqui na nossa outra live, eu falei sobre isso. O nosso cérebro, cada vez que ele vai tomar uma decisão, ele precisa gastar energia para tomar essa decisão, tá bom? Isso acontece de forma inconsciente, a gente nem percebe que isso está acontecendo. Então, toda vez que alguém já valida, já diz que aquilo ali funciona, por exemplo, a gente tá com receio, isso funciona para mim, isso funciona para você, para todo mundo. Ah, eu quero comprar uma coisa. Pô, mas na internet diz que essa coisa é maravilhosa, mas será que não é mentira? O ser humano fica nessa, né? Será que não é mentira? Aí vem alguém que você confia, tá? Ou alguém que você nem confia, mas você vê aquela pessoa falando bem daquele produto. E você tava na dúvida se comprava ou não. Aí você começa a ver 1, 2, 3, 4 pessoas falando bem daquele produto. O que é que você faz? Você vai lá e compra. Por quê? Porque o seu cérebro tá entendendo o seguinte: se aquelas pessoas ali, elas já validaram, elas já testaram, já aprovaram aquele produto, eu vou lá e compro também. Então é uma estratégia muito poderosa, ela é real, né? Você tá ali compartilhando a experiência, o feedback de outras pessoas em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, e você tá em contrapartida fazendo também com que essas pessoas que já te conhecem, mas ainda não são suas clientes, se tornem suas clientes. Porque às vezes o que essa pessoa aqui, ó, que te conhece, mas ainda não comprou seu produto, precisa é só de um empurrãozinho. E aí tem muita gente também que, por mais que te conheça, tem preconceito do doce saudável. Então, por exemplo, tem muita gente aqui que me conhece, mas fica assim: ai, cara, será que esse negócio feito da massa da banana verde é bom? Isso daí, e eu recebo essa pergunta todos os dias no meu direct, eu juro pra vocês, a pessoa fala assim: pô, Samantha, mas falando a verdade, esse negócio aí, esses doces feitos de banana verde é bom? Eu falo, cara, sério, eu tenho que respirar fundo, né? Porque, primeiro, que eu não ia estar aqui dando a minha cara a tapa, falando de algo com tanta paixão se não fosse verdade, né? Eu tinha que ser uma cara de pau pra estar falando se não fosse verdade, se não fosse gostoso. Aí eu digo assim: olha, eu sou suspeita pra falar, né? Mas eu acho eles deliciosos, mas você precisa experimentar. Gente, não, vem cá, olha, eu tenho um participante especial hoje aqui, é sobrinho do Arthur. Rafa, eu tô falando para as pessoas que tem muita gente que acha que coisa de biomassa não é gostosa, que acha que como que vai ser gostoso um negócio de biomassa. Aí eu queria saber tua opinião, aproveitar que tu tá aqui em casa, que eu te dei um açaí já. Eu quero que tu fale aqui o que tu acha, assim, de verdade, do fundo do teu coração. Como que é a coisa feita de biomassa? Muito gostoso. Muito gostosa? Fala aqui, ó. Criança não mexe, tem que falar a verdade. Bora, Rafa, fala aqui. Qual é o seu bolo preferido que você fala? Bolo de biomassa. De chocolate, né? Uhum. Gente, sobrinho do Arthur, apaixonado pelo bolo de biomassa. Ele tem várias intolerâncias, não pode comer alguns ingredientes, né, Rafa? E o bolo de biomassa tu come tranquilo. O que mais? Também gosto do crocantinho. Então, gosta do bolo
e gosta do crocantinho. E é gostoso? Quem acha que não é gostoso? O que a gente fala para essas pessoas que acham que uma coisa de biomassa não é gostosa? Tem que primeiro provar pra saber o gosto. Tem que primeiro, em vez de falar que não é bom, tem que primeiro provar para saber o gosto, não é isso? Então tá bom, gente. O Rafa adora, ele sempre pede. O aniversário dele foi com bolo de biomassa. Ele falou tem que ter o bolo de biomassa. Ele ama, ele gosta de verdade. Então é isso, né, Rafa? Pronto, as pessoas têm... E assim, o Rafa, ele não pode comer vários ingredientes mesmo. E aí, Rafa, me fala, quando tu come alguma coisa assim que tu não pode comer, tu sente dor na barriga? Sim. Fica doendo, né? E quando tu come o bolo de biomassa? Não. Nadinha? Nem assim uma dorzinha lá no fundo? E o crocantinho? Também não. Tu fica de boa. Então é isso, olha, o Rafa é a paixãozinha das nossas vidas. E o Rafa falou aqui pra vocês. Acho que a vovó tá te assistindo aqui, ó. Vamos dar oi, cadê a vovó Jusileide? Temos participação especial aqui, vovó. Mas, gente, o Rafa é prova viva disso. E assim, eu acho impressionante, porque a maioria das crianças que provam os doces, e criança a gente sabe que tem um paladar totalmente diferente, né? As crianças adoram. Então, tem várias mãezinhas aqui que falam isso pra mim e eu fico muito feliz. Obrigada, tá, Rafa? Depois eu tenho que te dar um bolo de chocolate, né? Tá bom. Então é isso, eu trouxe o Rafa, né? Porque criança não mente, ele ama o bolo de biomassa de chocolate. Então essa história de que não é bom, não, né? Ela é muito bom, mas a pessoa precisa provar. Então às vezes uma prova social, né? De outros clientes, seja criança, seja adulto, mostrando que aquele produto é muito bom, falando isso é extremamente importante. Então vocês que já estão vivenciando esse processo de vender o bolo de vocês, sempre que possível tragam prova social para a rede social de vocês. E prova social é isso. São outras pessoas que já experimentaram o seu produto ou serviço, comprovando, validando, dizendo que aquilo é muito bom. Beleza? E outra coisa também. Samantha, mas eu acho assim que é um mercado difícil, porque às vezes as pessoas ainda não estão preparadas para entrar nessa vida mais saudável, não estão dispostas a viver essa vida mais saudável. É um mercado muito difícil. E aí, gente, é o que eu sempre digo, o problema é a solução. Todas as vezes na vida de vocês que vocês enxergarem um problema, eu tenho problema, sei lá, para ir para academia. Eu tenho problema para ir para academia. No mesmo local que está o problema, está a solução. Qual é a solução? É você tomar uma decisão na sua vida e dizer eu vou para academia todos os dias. Então assim, todas as vezes que vocês pararem, isso mudou. Quando eu vi esse conceito, isso mudou minha vida. Toda vez que você parar diante de um problema, saiba que ali onde está seu problema também está sua solução. E você tem que ter só um pouquinho de calma e sabedoria para identificar, porque na mesma hora que a gente percebe o problema, a gente consegue imaginar a solução para ele, tá bom? Então tem muita gente que fala assim, Samantha, cara, eu acho difícil esse mercado. Gente, nesse caso aqui, eu vou dizer para vocês, sabe como que eu vejo? Eu digo, tem menos gente oferecendo produto saudável, tem muita gente que não sabe o quanto que pode se beneficiar de um produto saudável. Então eu acho ótimo ter menos gente nesse mercado. Então eu vejo como uma grande oportunidade, porque tem espaço para muita gente, desde que você faça de uma forma diferente, tá bom? Então, não achem que é um mercado difícil. Pensem, tem muita gente que precisa conhecer esse mercado, tem muito público para ele, porque a Samantha já me provou pelo funil que tem muito público para ele, e tem muita gente que não sabe, que não conhece, e por isso ainda não faz parte dessa vida. Mas eu vou ser a pessoa responsável por levar esse tipo de informação, porque a informação transforma. E eu tenho como ser humano, e agora como pessoa que estou sabendo dos benefícios desse alimento, eu tenho a minha responsabilidade social, né? Tenho uma responsabilidade como cidadão e como ser humano de levar essa informação adiante, porque é como eu me vi. Depois que eu comecei a vender, foi assim que começou. Eu não tinha a pretensão de largar a odontologia. Eu comecei fazendo os bolos e eu queria levar a odontologia junto com os bolos. E eu comecei a receber tanto feedback, tanto relato, tanto relato positivo, de gente falando quanto que tinha começado a consumir a biomassa e aquilo tinha transformado a vida, que eu fui me encantando por aquilo, eu fui me apaixonando, eu amava devolver o sorriso para as pessoas. Isso sempre foi uma coisa assim que me moveu. Mas quando eu comecei a receber esse tipo de feedback, eu tipo, Samantha, meu intestino tá funcionando, Samantha, meu filho ficava assim, no banheiro e agora ele tá indo, eu coloco a biomassa no suco dele, ele come o crocantinho, ele come um pedaço de bolo e vai no banheiro. Gente, isso começou a mover meu mundo de uma outra maneira. E foi quando eu disse pro Arthur, Arthur, não tem mais volta. Eu não consigo viver mais sem isso aqui, não. Porque a gente vai se sentindo tão feliz e assim, a gente vai vendo a forma como a gente começa a impactar a vida de outras pessoas. E a partir do momento que você
começa a impactar a vida das pessoas dessa forma positiva, sabe? De levar saúde e de colocar tantos intestinos para funcionar. Eu não tô aqui simplesmente agradando o paladar. Eu tô, além de agradando o paladar, levando saúde para essa pessoa e tô fazendo o intestino dela funcionar. E o intestino dela sadio, eu tô cuidando da saúde dela. Eu tô levando alegria para ela, eu tô aumentando a imunidade dela, eu tô fazendo tão bem para essa pessoa. E uma pessoa feliz, ela faz bem e ela alegra quem tá ao redor dela. Então, gente, eu fico vendo tudo nessa visão macro, sabe? Nunca é uma coisa muito isolada, é tudo isso.